Glórias a Deus. Está escrito na palavra do Senhor em 2 Coríntios 3:6, o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Deus está falando que Ele nos fez capaz de ser ministros de um novo testamento, não da nova aliança. Qual é a nova aliança? O Evangelho da Graça, que é de Jesus ressurreto para frente. De Jesus de Nazaré, o crucificado para trás, havia a velha aliança, a lei de Moisés, que era para os judeus. Jesus veio cumprir aquela lei, deu um ponto final nela e introduziu a graça. Aí ele disse lá no versículo 7, e se o ministério da morte gravado com pedra, com letras em pedra, veio em glória, diz que a lei de Moisés era o ministério de morte, foi gravada em pedras, letras de pedras. Diz que era transitório, não era definitivo. Para isso, diz que ele veio em glória, muito mais excederá em glória o ministério do Espírito. No versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9, porque se o ministério de condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério do Espírito. Diz que a lei de Moisés, ela condenava o pecador, matava o pecador. Por isso que ela era imperfeita, foi necessário uma nova aliança. Agora, a graça de Deus. A graça, meu amado. Agora, por que muitas igrejas ainda pregam o judaísmo e não o cristianismo? E algumas pregam o cristianismo, o judaísmo misturado com o cristianismo. Lá no 2 Coríntios 3 diz, no versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o seu coração deles. Diz que Moisés, no auge da lei, ele punha um véu na sua face para que as pessoas não conseguissem enxergar o fim da lei. Eu não conseguisse entender que a lei acabou. Mas disse, até hoje o véu está posto, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu é retirado. Aqui, meu amado, aqui é grave. Diz que um pastor que não entende que a lei foi revogada, acabou a lei. Quando ele não entende, se continua pregando a lei, sabe o que acontece? Ele não está convertido ao Deus. O que mais tem isso são pastores, homens de títulos, pregando o judaísmo, misturado com o cristianismo, ou então só o judaísmo. Porque eles não se converteram. Eles não entenderam. Mas quando o véu é retirado, quando eles se convertem a Deus, o véu é retirado. Ouça o que muitos pastores não conseguiram enxergar. Isso que está em Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, meu amado. Não queira ser ensinado na doutrina do judaísmo. O judaísmo era para os judeus. Para nós, Deus deixou a graça, o evangelho da graça, que Deus confiou
o Evangelho da Graça a Paulo. Lá no Gálatas 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Se numa igreja, a pessoa vai para uma igreja e vê o pastor pregando o judaísmo, sacrifício, faça isso, faça aquilo, você não pode fazer, não pode. Isso aí é lei, é legalismo, é judaísmo. Se a pessoa for da graça, ela não consegue, se ela for espiritual, ela não consegue engolir isso ali. Esse, na verdade, é grama murcha, grama podre que estão alimentando as ovelhinhas de Jesus. A ovelha que é espiritual come coisa lá do alto, come coisa espiritual. Peça ajuda a Deus, meu amado. Quando eu entrei a primeira vez numa igreja, foi do judaísmo. Meu espírito não engoliu isso ali. Eu comecei a pedir a Deus para me pôr numa igreja onde pregasse o que é certo, a graça, e Deus me pôs. Você não é edificado por artimanhas de homens, trajados de pastor, falsidade, tapinha nas costas, sorriso falso. Isso aí não muda, não edifica a tua vida, nem te cura, nem te liberta, nem te salva. O que te salva é a graça, nova aliança, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de homens, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu lembras, Senhor, que em 95, 94, eu pedi a Deus para conhecer uma igreja que pregasse a Tua palavra. Deus, e você me levou para minha, estou há 30 anos. Eu venho lhe pedir, meu Pai, por este homem, essa mulher que tem um desejo de conhecer Jesus, mas está sendo enganada, manipulada por falsidade, hipocrisia da lei. A lei é tudo isso, é de condenação e morte, hipocrisia, falsidade, porque era tudo para a carne, e na carne tem todos esses males, Deus. Visita esse homem, essa mulher que estão matando a sua fé em Jesus nesse lugar chamado igreja. Ressuscita, haja um avivamento, Pai, na fé deste homem e dessa mulher. Eu oro em nome de Jesus. Inscreva-se no canal e deixe seu joinha.